Olha, a importância do setor de compras de uma empresa na agregação de valor de organização é um dos temas que serão apresentados na Associação Empresarial de Joinville na próxima semana. O especialista em gestão de produção e logística, o Daniel Gunnar, vai ministrar essa capacitação e está ao vivo com a gente para falar um pouco sobre esse tema, né, tão essencial para as organizações empresariais também. Daniel, bom dia, bem-vindo à Jovem Pan Joinville, obrigado por conversar com o ouvinte aqui da nossa região. Bom dia, Jovem Pan de Joinville, bom dia a todos, bom dia aos meus alunos, né? E é um prazer estar falando com vocês e trazer um pouquinho da minha experiência prática e teórica do assunto, ok? Muito bem. Para o ouvinte entender, né, qual é a importância de se montar uma jornada de compra aí na questão do contexto da empresa, na organização empresarial, hein? Veja bem, quando eu comecei a trabalhar na área, em 1993, nós não tínhamos todas essas tecnologias que nós temos hoje, né? Portais de compras, internet. Então eu comprava na lista telefônica em Curitiba, via fax, via telex, eu sou do tempo do telex. E hoje eu vejo assim que nós temos todas essas tecnologias à nossa disposição e ainda as pessoas não têm essa jornada. Ou seja, o que é uma jornada? Então eu vou para a praia de Pissarras, então eu vou ver como é que está o trânsito, eu vou fazer a alocação da casa, eu vou verificar se eu tenho que levar do mantimento, se eu vou comprar lá, se eu vou comprar na minha cidade natal, enfim. Então, essa jornada, esse planejamento, né? Existe o professor Peter Drucker, grande pai da administração, ele fala que quando não existe planejamento, existe o fasejamento, né? Então, eu vou sair a hora que der, vou pegar trânsito, não sei se lá na cidade, um exemplo de Pissarras é mais caro ou mais barato que Curitiba, os mantimentos, enfim. Então, acho que tudo é uma questão de planejamento. E hoje eu vejo que muitas empresas ainda falta esse planejamento. Então, essa jornada da onde que eu vou partir? No meio dessa jornada eu vou ter vão acontecer os intempéries, vão acontecer as dúvidas do comprador, porque o comprador não é um engenheiro de compras, tá? Eu, por exemplo, tenho experiência automotiva, tenho experiência em indústria química, tenho experiência em transportadora. Mas se você colocar, de repente, um produto, um tecido para eu comprar, eu vou ter que fazer um planejamento. Então, as pessoas que estão solicitando têm que pensar que essa jornada, ela tem um começo, meio e fim, tá? E as empresas têm perdido muito dinheiro. Eu tenho feito várias consultorias, estou com uma consultoria em Chapecó gigante, onde essa falta de planejamento gerou um prejuízo para o empresário de R$ 500 mil. Só para vocês terem uma ideia, R$ 500 mil. Tá? Eu acho que é importante ter essa jornada. Professor, quando o senhor comenta sobre a necessidade de ter essa jornada, de ter o planejamento, a gente imagina também que esse planejamento passa pelo fato de ter pessoas competentes, capacitadas para exercer essa função nas empresas. Como é que o senhor avalia essa questão até de demanda ou a oferta de profissional capacitado para atender a esse planejamento, para que se tenha, de fato, um setor de compras que funcione dentro da empresa? Eu acho que já começa na formação, né? Eu sou formado em logística e pós-graduado em produção em logística, mas muito do que eu aprendi, 90%, foi na prática. Então, começa pela formação, as escolas técnicas, as faculdades de formação e os cursos de especialização, por exemplo, a Sociesc, que eu trabalhei 4 anos na Sociesc, na matriz de Joinville, Itajaí, Floripa, enfim, tinha o curso de pós-graduação em engenharia de suprimentos. Tiraram esse curso, que dava formação para o cidadão em compras. Então, eu acho que falta essa qualificação, né? Aí muita gente acaba aprendendo aos trancos e barrancos, com os erros e acertos, e um erro num compras pode ser fatal. Pode ser fatal. Se você achar que vai pagar bem, ou achar que você está fazendo uma compra, não existe achismo no setor de compras. Ou é ou não é. Esse é o preço, essa é a qualidade que estão pedindo, esse é o prazo de entrega. E se eu compro no achismo, na hora de eu apresentar isso para o meu cliente final, ele pode falar, mas não foi isso que eu pedi. E aí? E aí começam os problemas. Então, eu tenho feito esse trabalho desde 2008, eu já venho ministrando aulas, eu dei aulas no Brasil inteiro, só não dei aula no Macapá, no Boa Vista, no Boa Vista e no Palmas do Tocantins. Aí veio a pandemia, parou tudo e tal, e hoje estou concentrado na região de Santa Catarina e na região de Curitiba, né? Ou seja, estou formando os meus conterrâneos, os meus vizinhos, vamos dizer assim,
e tem dado super certo. Por exemplo, na Associação Comercial tem o curso de formação de gestores de estoques e logística. São 5 módulos, né? São mais de 45, 50 horas de formação. Então, não é culpa do cidadão, não é culpa de ninguém, né? O maior culpado disso é a escola básica, vamos dizer assim, a escola técnica, o curso de graduação, que não dá essa. Por exemplo, eu fiz faculdade, eu vi um módulo de 4 meses na faculdade sobre compras. Muito supérfluo, muito superficial, não se aprofunda, e graças a Deus que eu trabalhei muitos anos na prática e tenho levado, né, de forma muito simples, de forma muito humilde para as pessoas, o meu conhecimento, ok? Professor, mas então, para as empresas eliminarem o achismo, qual é a principal dica que o senhor daria neste momento, hein? A primeira coisa, os critérios, né? Eu costumo falar que eu tenho 3 critérios para se fazer uma boa compra. Isso vale tanto para pessoa física como para pessoa jurídica. Primeira coisa é qualidade, né? Eu trabalhei numa indústria química e a diretoria tinha uma frase muito interessante que fala assim: Daniel, o produto ou o serviço pode ser de graça, mas se não tiver uma qualidade básica, uma qualidade mínima, nós não podemos comprar, porque nós não sabemos qual vai ser a performance dele. Nós não sabemos se esse fornecedor, na hora de prestar um serviço, por exemplo, vai fazer o que está sendo colocado no escopo, na proposta. Segundo, prazo de entrega. Prazo de entrega não é para ontem. E aí, se numa outra ocasião vocês me chamarem para falar sobre cadeia de suprimentos, nós vamos ver que a cadeia de suprimentos começa lá no fornecedor e termina no cliente. Então, no meio disso, eu tenho todo um processo de prazo de entrega. E as pessoas, por falta de planejamento, elas acham que é assim, ó, que o comprador tem uma varinha de condão e que tudo é mágico, né? Ontem fui no cinema com a minha filha, tudo é mágico, né? O sonho, eu quero que o material entregue amanhã, eu quero que o serviço seja prestado amanhã cedo. Não é assim. Tem que ter um planejamento, tem que saber qual que é o prazo de entrega, qual é o prazo de pagamento. O prazo de pagamento não é pagar fornecedor daqui 60 dias. Isso aí, eu tenho observado muito isso. Não tem como o cara ter um fluxo de caixa de 60 dias, tá? Então, receber mais cedo do cliente para pagar mais cedo o fornecedor, tá? Porque fornecedor também, ele não é apenas o teu fornecedor, ele tem que ser considerado como um parceiro de negócio, porque parceiro, vocês sabem, é nas horas ruins, nas horas boas. E a maioria das empresas estão tratando fornecedores como simplesmente um entregador de produto, um prestador de serviço. Não funciona dessa forma. E o terceiro é o preço, tá? O preço, nem sempre o menor preço é o melhor preço, tá? Então, esse achismo, você tem que partir do princípio dessas 3: qualidade, prazo de entrega e pagamento e o preço, tá? Professor, qual é a avaliação que o senhor faz em relação à questão da tecnologia? Porque hoje você tem aplicativo para tudo, né? Aplicativo para comprar, para vender, e aí a gente sabe que tem software de gestão de compras e estoque, aplicativo para isso, para aquilo. Como é que a gente alia a tecnologia, a competência e a capacidade humana, que é a que o senhor citou agora há pouco, para que tenha um bom desempenho? Como é que a gente une essas questões, hein? Eu acho que o primeiro passo é a formação, como eu falei, né? Então, eu acho que o jovem lá de 16, 17, 18 anos, enfim, que está querendo entrar nessa área, é se especializar em informática, é conhecer de Excel avançado, agora já tem o tal do Power BI, Power BI, se especializar nessa área, conhecer de informática, saber manipular um sistema. Por exemplo, eu trabalhei com os 2 maiores sistemas do mundo, que é o TOTS, que é o Proteus, e o SAP, ou SAP, como algumas pessoas falam. Então eu vejo assim uma dificuldade. Muitas empresas jogam o sistema na mão do cara e dizem, te vira, dá teus pulos. Não é assim que funciona. Tem que sentar com o cara, tem que dar o treinamento. Então hoje nós temos uma infinidade de tecnologias disponíveis para essas pessoas trabalharem, mas eu ainda acho que falta formação, que falta treinamento, principalmente, de sentar com essas pessoas, colocar essas pessoas numa sala de aula. Olha, nós vamos ver como fazer uma solicitação de compras, como fazer uma ordem de compra, como criar um indicador, que é o assunto que eu vou estar falando na semana que vem, segunda e terça, em Joinville. O que é um indicador? O que eu tenho que analisar no indicador? Para que serve o indicador? É importante, não é importante? Ele vai melhorar o processo, não vai melhorar? Qual que é a importância de se ter hoje essa tecnologia aplicada? E algumas empresas, pasmem vocês, tá? Pasmem, principalmente no norte e no nordeste do Brasil,
ainda trabalham sem sistemas. É na planilha Excel, é no Word, faz ordem de compra no Word, imprime, passa PDF, assina, passa para o fornecedor, né? E aí eu costumo dizer que o cara não trabalha com SAP, ele trabalha com SAP, um sistema amontoado de planilhas. É importante ter planilhas. Planilha é um negócio maravilhoso. O cara que inventou o Excel é um gênio. Só que a empresa não pode se transformar num sistema amontoado de planilhas. Ela tem que ter um sistema. E esse sistema, as pessoas precisam ser treinadas. O que você conhece do sistema? Ah, não conheço nada. Então, vou trazer um técnico aqui, você vai sentar com esse cara e vai ficar aqui com ele das 8 às 6, só treinando o sistema. Pergunta se as empresas fazem isso. A maioria não faz, tá? Ponto. De achismo tá cheio de empresa falida por aí, mundo afora, né? Então não dá para ficar só no achismo, certamente. Exatamente. Professor Daniel, obrigado pelo bate-papo. Como o senhor falou, né? O senhor vai estar aqui em Joinville na semana que vem no curso Métricas e Indicadores de Compra. Esse curso vai acontecer na CIG e quem tiver interesse é só acessar o site da CIG, lá tem todas as informações. Obrigado, professor, pela aula. Um grande final de semana para o senhor. Um abraço, obrigado pela oportunidade e quando precisarem é só me chamarem novamente para nós falarmos de outros assuntos. Eu trabalho mais de 30 temas dentro da logística.